Pessoal, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, independente da hora que você estiver vendo esse vídeo, né? Meu nome é Lucas Santana, eu tô abrindo esse canal que o nome é Podcast Serviço Social em Foco. Para quem não me conhece, eu sou pai de Sofia Pereira, né? Uma criança autista grau 3 de suporte, e eu sou conhecido no Insta, eu tenho um Instagram que o nome é 96 Lucas Santana. Lá tem um pouco da minha história de vida com minha filha, inclusive tem matéria na Record, tem matéria na TV Aratu, tem matérias em dezenas de emissoras de televisão e tem o nosso dia a dia. Eu como pai atípico e também solo. Hoje em dia eu não sou mais pai solo, eu tenho uma rede de apoio, né? Mas até então eu não tinha. Só que o que eu estou querendo falar com vocês é o seguinte, em relação a esse canal. Quando, há alguns anos atrás, antes de minha filha ser audada, quando eu ainda galgava o mercado de trabalho, eu cheguei a fazer a faculdade de serviço social, abandonei ela pela metade. E nesse canal aqui eu estou lutando para abrir um espaço para que venha falar do serviço social enquanto profissão, a importância do CRAS, do CREAS, a importância do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Conselho Tutelar, a importância do CAPS, né? A importância do serviço social, a importância também das instituições jurídicas, né? E eu queria, né, falar nesse espaço um pouco da profissão, né? Qual o papel do assistente social, qual o papel do CREAS, do CRAS, que são as instituições mais famosas, sendo que não são a única. Qual a importância também do serviço social dentro da saúde, dentro da educação, dentro da política. E o mais importante é trazer uma visão das pessoas que não estão vivendo, né, a realidade da vulnerabilidade social. As pessoas que estão de fora da vulnerabilidade, elas têm uma visão quase que 100% errada do que de fato ocorre. Um exemplo do que eu vou falar para vocês é que a gente vê muito vídeos de prefeitos que chegam para pessoas em situação de vulnerabilidade e diz: ó, fulano, você vai começar a trabalhar amanhã, não sei o que, não sei o que. E aí diz que aquelas pessoas já estão alberguizadas e que elas não estão indo para os albergues. Só que o que esses prefeitos não falam é que geralmente aquele indivíduo que está na rua, ele está em situação de depressão, de vício, de vulnerabilidade, é um ser humano traumatizado. E assim, as pessoas quando falam das questões sociais, falam logo: o maior projeto social é o emprego. Vou dar um exemplo para vocês, como é que um morador de rua depressivo, viciado, que foi vítima de violência, que às vezes foi abusado por pai e pela mãe, que praticou serviço, trabalho infantil desde pequeno, que foi sempre marginalizado, como é que você vai chegar simplesmente para esse cara dar um emprego, esse cara da noite pro dia vai voltar agora ao mercado de trabalho? É impossível. Outra questão, vou falar de outra, as mães atípicas, né? As mães de crianças atípicas. Aquela mãe, ela recebe o BPC, se ela voltar agora ao mercado de trabalho, ela perde os benefícios dela e, porém, ela não pode deixar o filho com qualquer pessoa. Aquela criança tem que ter uma escola integral, tem que ter uma reabilitação multidisciplinar, aquela mãe tem que ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, aquela mãe tem que se profissionalizar. E para você pegar um ser humano miserável, vulnerável, que está vivendo uma situação de hostilidade para voltar ao mercado de trabalho, não é brincadeira. E a minha vida pessoal é o exemplo disso, que para eu conseguir, hoje em dia eu sou trabalhador ambulante, estou na informalidade, mas quero voltar a fazer faculdade de serviço social, quero voltar ao mercado de trabalho, mas essa transição da miséria até o mercado de trabalho tem algo no meio chamado a assistência social, né? O assistencialismo, as políticas públicas, que são importantíssimas. Só que as pessoas que estão de fora, elas têm uma visão muito superficial das coisas, as pessoas têm uma visão muito moral. E eu queria falar com vocês que, quando se trata de pautas sociais, a visão não pode ser moral, ela tem que ser material. Eu tô aqui, gente, eu espero que vocês não liguem para esse nome, né? Porque é de um podcast de um primo meu que ele também tá abrindo. Ele é humorista, eu não tenho espaço. Aí eu venho no estúdio dele gravar e
eu espero que vocês não levem em conta essas letras aqui que não tem nada a ver com o meu nicho, não tem nada a ver com o que eu estou postando. Mas então, voltando ao assunto. O ser humano que está vulnerável, para ele voltar para o mercado de trabalho, ele depende da educação, ele depende da ressocialização, ele depende da profissionalização. Existe um caminho, entendeu? Para que esse indivíduo venha voltar ao mercado de trabalho. Outra coisa que eu queria falar é que muitas pessoas criticam as políticas públicas afirmando que os pobres vão ficar eternamente dependentes e que nunca vão buscar independência. Uma das coisas que as pessoas mais conservadoras e mais moralistas falavam, por exemplo, nessa virada de século, do século XX para o século XXI, que houve ali um aumento nos projetos sociais, houve um aumento muito grande, o Brasil começou a se falar do social, até porque a nossa Constituição foi promulgada em 88 e nos anos 90, né, um dos protagonistas dos anos 90 foi as políticas sociais, foi as pautas sociais, foi o sindicalismo, os movimentos LGBT, todas essas políticas públicas. Um dos argumentos que eu me lembro que falavam muito é que os pobres iriam ter filhos e iriam aumentar a natalidade para que vivêssemos apenas do Bolsa Família. E isso foi dito muito por políticos, inclusive, que diziam que as mulheres nordestinas iriam engravidar, que o negro iria engravidar. Muita gente falou isso. O que foi que a gente viu no início desse século? Uma queda significativa na taxa de natalidade. Nunca se tiveram tão pouco filho no Brasil. Aumentou as políticas públicas, as políticas sociais e, diferente do que diziam, as pessoas nunca tiveram tanto filho. O que diziam era o seguinte, que o povo ia ter filho e ia parar de trabalhar. A natalidade ela tem caído anos após anos. Então, eu só estou dando um exemplo de que uma coisa é a questão material, materialista da coisa, outra é a questão moralista, entendeu? E além da questão moralista, a gente ainda tem que a gente fala muito mal do moralismo e do conservadorismo, mas além disso tem outra questão envolvida, tem a questão da narrativa, porque às vezes o sujeito ele tem narrativa para combater as questões sociais e as pautas sociais, inclusive narrativas tão boas que é praticamente inquestionável, entendeu? Agora, isso não quer dizer que ele está certo. Um exemplo disso infelizmente, no direito e na política, não vence quem tem a razão, vence quem tem o argumento. A maioria desses youtubers, instagrams, essas pessoas que vêm nas redes sociais falar mal das questões sociais, eles nunca conviveram com mãe atípica, com morador de rua, com pessoas viciadas em drogas, com pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele nunca foi no sertão, ele nunca foi numa casa de taipa que o sertanejo está morando lá. Então, a informação que ele tem é superficial. O sujeito não sabe nem o que ele está falando, ele está ali querendo lacrar. Então, eu queria expor, né, nesse meu canal isso e aproveitar a oportunidade de falar. Se inscreva no meu canal, compartilhe minha história de vida. E eu tô querendo muito voltar para a faculdade, voltar a estudar, entendeu? E voltar a falar disso. Eu gostaria muito que vocês se inscrevessem aí.